A complexidade dos problemas relacionados ao uso de drogas passou a exigir a mobilização da sociedade, a organização e o fortalecimento de redes de cuidado e de prevenção integradas e intersetoriais. Professores Zila Sanches e Luiz Guilherme de Paiva, na direção para as redes de promoção da saúde, como implementar programas preventivos ao uso de drogas. A melhor forma de se implementar um programa eficaz de prevenção é alicerçando esses programas em aspectos comunitários e aspectos especialmente escolares, pedindo suporte também do serviço de saúde para que a gente possa oferecer um serviço integrado de prevenção aos adolescentes que estariam iniciando o consumo de drogas nessa faixa etária. Eu acho que a importância dessa própria pergunta demonstra como a gente tem que pensar nas políticas integradas e regionais. A gente não pode mais continuar falando, ou já não está mais falando, de uma política nacional ou de medidas que vão servir para todos os casos. Então, o nosso foco em políticas regionais e nas particularidades do território nos dá a importância desse tipo de iniciativa que a professora acabou de dizer. Vocês têm algum exemplo de algum programa preventivo recentemente implementado no Brasil? No Brasil, recentemente, nós temos um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, destinado aos adolescentes, originalmente um programa europeu chamado de Unplugged, agora intitulado no Brasil de #TamoJunto, que visa desenvolver habilidades de vida nesses adolescentes de escolas públicas e que tem mostrado um sucesso tanto no aspecto qualitativo, né, notado pelos professores, inclusive pela própria comunidade, e nós temos notado que os alunos já demonstrando mudanças de comportamento em relação ao consumo de drogas. O jovem, ele cria o conhecimento em grupo, então isso é fundamental. E, em geral, são atividades dadas semanalmente para jovens na faixa etária dos seus 12 aos 14 anos para evitar que ele inicie esse consumo, né, nessa faixa etária. Então seria assim no sentido de fazer com que esse adolescente ele seja protagonista desse processo. Exato. De prevenção. Exatamente, é um processo de promoção de saúde. Ele tem que ser protagonista e criar a sua própria autonomia. Sim. Então, aquele modelo antigo de palestras de pessoas eminentes e falando sobre os problemas, ele não... É um dos modelos hoje mais mal vistos. Então, essa questão de apenas dar informação pode, inclusive, aumentar o consumo. Então, ele pode, bom, se é só isso que faz, ou se é só este o problema, eu vou usar. Então, o que a gente tem que mostrar é que a questão das drogas vai além do efeito imediato da droga, o efeito agudo da droga, mas ela acaba permeando toda uma questão futura de vida que deve ser considerada. Se a gente considerar essa perspectiva para pensar a questão do tratamento, então a lógica de tratamento hoje também proposta pelo Ministério da Saúde vai nessa direção de fazer com que as pessoas sejam protagonistas do seu processo de cuidado. Você poderia falar um pouco sobre isso? O desafio é justamente esse que a gente já falou aqui, de integrar as políticas, da mesma forma que nós temos que integrar as competências e tornar a pessoa protagonista do seu próprio processo de transformação. Isso também, do ponto de vista do tratamento, isso envolve a necessidade de integrar as políticas que existem nível federal, nível estadual, nível municipal, a partir do pressuposto que não adianta simplesmente uma intervenção específica naquele caso, naquele momento de crise, porque o fenômeno é mais complexo. Isso envolve um desafio em termos de gestão, do ponto de vista dos governos, da rede de saúde, e de fazer com que esse tratamento seja um tratamento multidisciplinar. Esse é o foco atual. E é por isso que a gente tem tentado investir em políticas multidisciplinares, em equipes multidisciplinares. E intersetoriais. Exatamente. Essa questão da intersetorialidade que vocês trouxeram para pensar a construção de redes intersetoriais, esse tem sido um desafio, inclusive, colocado pelas políticas públicas. Como é que a gente faz para poder implementar essa intersetorialidade na rede? Do ponto de vista da gestão, isso é muito desafiador. Nós temos aí que integrar equipes diferentes, de áreas diferentes, às vezes de regiões distintas, com suas particularidades, com suas questões culturais, com seus preconceitos. Então, isso deixa claro que o foco não deve ser simplesmente num tratamento específico de usuários, nós temos que capacitar e de tornar toda a rede
proprietária daquilo que está acontecendo, daquele processo de transformação que não se limita àquela única intervenção específica em saúde. Inclusive, então, convocar a participação da comunidade, da sociedade como um todo, na construção dessas redes. Exatamente. Mas, antes de tudo, é fundamental que a sociedade seja informada e formada sobre o que é a dependência, porque o que a gente nota é um distanciamento da sociedade, ou seja, as pessoas não querem se apropriar do tema, não querem se envolver, porque existe um aspecto moral muito forte e a dependência não é entendida como uma doença ainda. O conceito de vulnerabilidade ele está muito em voga atualmente. Como podemos entendê-lo e de que maneira ele pode ajudar na formulação de projetos preventivos? No campo da prevenção, a gente muitas vezes usa o termo vulnerabilidade como um sinônimo de fator de risco, né? Então, o que a gente sabe que o fundamental para qualquer programa de prevenção é reduzir a vulnerabilidade, ou seja, reduzir os fatores de risco, e aumentar os fatores de proteção. Então, é fundamental que toda a rede social, de educação e de saúde do jovem seja estruturada de maneira a diminuir a vulnerabilidade dele. A redução de danos é assumida atualmente como parte da política, como parte da lei. O que você poderia comentar sobre a redução de danos e a perspectiva da redução de danos no Brasil? A redução de danos foi uma conquista muito grande que ela aparecesse como um dos objetivos da política na atual lei de drogas. Então, foi uma discussão muito grande ao longo dos anos, mas desde 2006, essa discussão, em termos legais, já está superada. A redução de danos é um dos objetivos da Política Nacional de Drogas. Então, agora o desafio é justamente transformar esse objetivo legal, jurídico, que está presente na lei, em políticas efetivas, em algo que realmente possa ser implementado de maneira bem sucedida, como nós já temos muitos bons exemplos no cenário internacional. E eu vejo ainda nessa questão da redução de danos, assim, o Brasil tem muito ainda a avançar, a estudar em relação à redução de danos com adolescentes, porque a gente entra num impasse, inclusive, legal e educacional, de você trabalhar, por exemplo, a questão de beba menos com um adolescente de 14 anos que nem deveria estar bebendo. Então, isso é uma coisa que tem que ser ainda muito bem discutida e alicerçada, né, não só na política, mas na educação, para que a gente saiba o que fazer nesse cenário de consumo do adolescente.